uma vida inteira de abusos e excessos traz consequências. Não porque Deus é um Deus vingativo, um Deus punitivo. A própria lei da física explica: toda ação tem uma reação. As nossas escolhas trazem consequências. Pessoal, estamos muito felizes na página Tentando Ser Espírita. Hoje nós vamos mergulhar no primeiro livro psicografado pelo Raul Seixas. O livro começa exatamente no momento do velório, mostra tudo o que ele passou. É um livro assim, esplêndido, um livro muito bom, embora um livro pesado, que reflete as escolhas que o Raul Seixas fez em vida, tanto escolhas boas como escolhas não tão boas. Aqui na página a gente já gravou o primeiro, na verdade, olha, é uma coisa de louco aqui, pessoal, talvez não entenda, chega a dar um nó na cabeça, mas aqui na página, o primeiro livro que a gente gravou do Raul Seixas, a psicografia, na verdade é o segundo livro. Um Roqueiro no Além a gente não tinha gravado porque já tem no YouTube. E o segundo livro ainda não tinha sido gravado. Então a minha esposa resolveu gravar o segundo livro. Eu fiz a edição, coloquei os efeitos especiais e muita gente assistiu, muita gente ouviu, né? Assistiu com os ouvidos e pediu para gravar o primeiro. Então, atendendo os pedidos, nós estamos disponibilizando o primeiro livro do Raul Seixas, Um Roqueiro no Além. E agora vocês vão poder ter a sequência aqui no nosso canal. Vai ser conforme todos os nossos audiobooks anteriores, que a gente já lançou. Esse eu acho que é o 6º audiobook no canal, 6º ou 7º, enfim. Eu vou ao máximo tentar colocar músicas, emular efeitos, criar ambientes que façam a gente se sentir mais imerso no livro. Então talvez até por isso que o pessoal, mesmo já tendo esse livro no YouTube, que é que a gente da página Tentando Ser Espírita grave, porque cada livro, assim ó, pode vocês não acreditar, mas cada 10 minutos de gravação eu perco horas e horas editando, vendo qual o melhor efeito, qual a melhor forma que eu posso colocar. Pego alguma música, eu mesmo gravo o instrumental, tem que gravar um som de porta, eu gravo, faço tudo da melhor forma possível pra gente tentar conseguir mergulhar ainda mais no livro. E esse livro é um livro que não é um mero livro, ele não foi escolhido ao acaso, foi escolhido a dedo, é um livro excelente. Espero que vocês gostem. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além, livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Parte 1. Na sepultura. A minha morte foi como um pesadelo. Senti um profundo torpor e perdi os meus sentidos. Depois de algum tempo, recobrei a consciência. Parecia estar bem, até que percebi que algumas pessoas estavam colocando-me dentro de um caixão. Tentei reagir, mas não consegui me mexer. Gritei dizendo estar vivo, mas ninguém me ouviu. Quando fecharam o caixão, dei murros na tampa tentando abri-la, mas meu esforço era em vão. Acabei perdendo novamente os sentidos. Não sei por quanto tempo fiquei desacordado. Quando dei por mim novamente, senti que me colocaram em um veículo e viajamos por algum tempo. Os solavancos do carro me enjoavam e comecei a passar mal, mas não tinha espaço para vomitar e nem para me mexer. Sentia-me sufocada. Quando o carro parou, escutei gritarem meu nome seguido de muito pranto. Pelo movimento, percebi que ali deveria ser o local do velório. Tiraram o caixão do carro. Quando eu menos esperava, abriram a tampa. Senti um grande alívio, mas tentei me levantar e não consegui. Muita gente se debruçou sobre mim para chorar. E o que eu poderia fazer? Já tinha tentado de tudo para sair dali. A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto
Diante da minha impotência, tive que aceitar essa situação. É que eu estava realmente morto e meu espírito preso ao corpo, porque já começava a cheirar mal. Observei cada pessoa que passava por mim. Me olhavam piedosamente e lamentavam a minha morte. Quase todos que passaram por aquele desfile de lágrimas e de hipocrisia diziam a mesma coisa. Que pena, tão jovem. Já outros cochichavam. Foram as drogas que o destruíram. Depois de algum tempo, fecharam o caixão e puseram-me novamente em um carro. Fiquei tonto e comecei a passar mal. Por alguns momentos tive a esperança de que tudo aquilo poderia ser um sonho, e que naquele momento eu ia morrer de verdade, mas acabei apenas desmaiando. Quando voltei a mim, não sei quanto tempo depois, escutei algumas pessoas conversando em minha volta. Pelo que elas falavam, deduzi que estavam me levando para o cemitério. Quase me desesperei. Senti um medo terrível, principalmente quando percebi que estava sendo sepultado. Eu cheguei a entrar em pânico, mas rezei todas as orações que eu havia aprendido. E isso de alguma forma me acalmou. Lembrei-me da minha vida, desde quando eu era criança. Revi todo o meu passado. Era como se eu estivesse assistindo a projeção de um filme em minha mente. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes. Lutei contra um sistema que eu não aceitava e que me causava revolta. Fui um combatente, porém, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu tanto condenava. Sem perceber, havia optado pela fuga, a mesma que me havia fascinado em outros momentos da minha vida. O sofrimento pelo qual eu estava passando era característico de um suicida. Era assim mesmo que eu me sentia, um suicida. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar a morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, fui um equivocado. Apontei tudo o que estava errado, mas não soube indicar o certo. Minhas intenções eram boas, mas minhas atitudes eram contraditórias. Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Não corri atrás do ouro dos tolos, mas na cama do meu apartamento, fiquei deitado com a boca aberta, esperando a morte chegar. E ela chegou bem antecipada. Veio convidada pela minha insensatez. E em vez de eu repousar em seus braços, ela agora fazia arder a minha consciência. No auge da minha angústia eu questionava. Quanto tempo terei que ficar aqui nessa situação? Ficarei aqui até o dito trem passar? Será que vou? Será que fico? Porém consolava a mim mesmo. Não importa. Se vou, me livro desse mundo equivocado. Se fico, tento novamente. Diante das dúvidas que povoavam minha mente, eu afirmava. Tenho certeza de que a vida é eterna. Esse é apenas um momento como outro qualquer. Vai passar, como tudo passou. Essas autoafirmações me reconfortavam. Constantemente eu buscava encontrar as vantagens que aquela situação me proporcionava. Então eu dizia, pelo menos aqui eu não ouço os noticiários infames. Não posso beber e nem me drogar. Naquele momento, percebi que havia esquecido o vício. Senti-me de certa forma reconfortado. Pelo menos aquela situação proporcionava um bem verdadeiro. E o tempo foi passando. Vez ou outra, alguém vinha depositar flores sobre o meu túmulo, e elas pareciam me ajudar, pois senti o seu perfume amenizando o cheiro dos ossos que restaram do meu corpo. Lembrei-me de que um dia eu e um amigo tentamos nos comunicar com as plantas. Talvez, pela importância que demos a elas naquele dia, agora vinham me retribuir, socorrendo-me com seu delicioso perfume. Eu escutava tudo o que se passava no cemitério, incluindo muitos gritos de desespero. Muitas vezes adormeci, mas os pesadelos me faziam acordar assustado.
Sonhei várias vezes que estava junto à família, e desesperado, tentava falar que estava vivo, mas ninguém me ouvia. Entre sonhos e pesadelos, continuei preso àquela ataúde que se transformara na minha casa. Perguntava a mim mesmo, seria esta minha derradeira morada? Jamais sairei daqui? Logo em seguida respondi a mim mesmo, cheio de convicção. Não, tenho certeza que não. Não acredito nas penas eternas. Logo estarei fora daqui. Não sei se era intuição, mas eu tinha realmente a certeza de que em determinado momento eu sairia dali. Tentei levantar-me algumas vezes, mas ainda estava preso àquela triste situação. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além, livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Capítulo 2 – Fora da Sepultura. Eu não sabia se havia passado alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Perdi completamente a noção do tempo. Até que ouvi uma voz me chamando. Olá, malandro. Foi bem na viagem? Sabia que era comigo que falavam, mas não respondi. A voz continuou me chamando e rindo às gargalhadas. Lembrava-me a voz de algum conhecido, mas a escuridão era tanta que eu não podia vê-lo. O que é, malandro? Vai ficar a vida toda dentro desse buraco? Seu corpo já até apodreceu? Vai esperar apodrecer o espírito? Você está vivo, cara. A morte não existe, olha pra mim. Estou aqui numa boa. Aqui tem de tudo que a gente gosta. Vem, vamos sair desse buraco. Uma força estranha impeliu-me e eu saí dali. Demorou muito para que eu pudesse recobrar a visão. Alguém me estendeu a mão e segurou-me pelo braço. Era um homem, cuja fisionomia chegava a me assustar. Tentei lembrar-me de onde eu conhecia, mas não consegui. Está assustado, garotão? Não tenha medo, eu domino essa região. E você é meu convidado especial, eu sou o seu fã. Fiquei assustado e perguntei, quem é você? Somos velhos amigos, não vai se lembrar de mim. Faz apenas alguns séculos. Suas gargalhadas me assustavam. E ele continuou. Você deve ter pensado que estava no inferno, mas o inferno existe somente para os fracos. Estamos no paraíso. Eu governo essa parte da cidade. Você vai adorar ficar aqui comigo e com todos os que estão sob meu comando. Venha, vou ensinar a você como se vive fora do corpo. Constrangido e assustado, segui seus passos até sairmos do cemitério. Na rua entrei em pânico. Saí correndo sem saber para onde. Vaguei não sei quanto tempo. Estava aflito. Minhas roupas estavam cheias de vermes. Quanto mais eu sacudia, mais caíam no chão. Precisava tomar um banho. Desesperado, entrei em um motel. Fui até a recepção, falei com a mulher que atendia na portaria, mas ela não me ouviu. Insistir novamente quando aproximou-se de mim outra mulher. Olá, querido. Não adianta falar com ela. Não pode vê-lo. Você é um espírito desencarnado como eu. Em que posso ser útil? Preciso tomar um banho. Só um banho? Sim, tenho que me livrar desses vermes. Que vermes? Você não os vê? Olha aqui, estão no meu corpo todo, já estou ficando desesperado. Você não é o primeiro louco que vem aqui com essa história. Isso é que dá ao trabalhar perto do cemitério. Vamos até a minha suíte, que eu faço você esquecer os vermes. Eu quero apenas tomar um banho. Está bem, eu o levo para tomar um banho. Caminhamos em direção à tal suíte. Passamos por algumas em que do lado de fora, alguns homens e mulheres se acotovelavam. Pareciam estar enxergando através da janela fechada e da parede. Achei estranho. Antes de perguntar, a mulher começou a falar. Você deve estar chegando agora. Não sabe nada dessas coisas. Esses espíritos são sexólatras. Estão participando do concunho amoroso do casal que está na suíte. Se gostarem do desempenho do homem ou da mulher, irão com eles para casa.
Os gestos que eles faziam eram de verdadeiros alucinados. Fiquei apavorada e saí correndo. Minha mulher saiu gritando: "Onde você vai?" Não olhei para trás. Segui em frente, sem rumo e sem destino. Caminhei pelas calçadas, vaguei por muito tempo. Notei que algumas pessoas que passavam por mim pareciam me ver, outras não. Então entendi. As que me viam eram espíritos como eu, e as outras eram pessoas encarnadas. Fiquei admirado de ver um número tão grande de espíritos caminhando entre os encarnados. Muitos pareciam saber para onde iam. Outros vagavam como eu. Estava meditando sobre minha situação, quando ouvi uma música que me era familiar, e o som vinha de um automóvel estacionado. Me aproximei. Era um casal de jovens namorados. Ela tinha pouco mais de 16 anos, e ele uns 19 ou mais. Acabei ouvindo o diálogo. "Eu adoro ouvir esse cara cantar", exclamou a jovem. "Ele era demais. Pena que morreu, era um dos nossos. Vamos homenageá-lo?" "Vamos", respondeu a jovem. O rapaz abriu um papelote de cocaína, e os dois começaram a cheirar. "Essa é pra você, malucão." Diante daquela cena, me desequilibrei. Entrei em crise e comecei a passar mal. Vomitei não sei por quanto tempo. Continuei caminhando. Cambaleava de um lado para o outro. Queria morrer de verdade. Tudo que eu fiz na vida havia se tornado uma grande loucura. Sentei-me na soleira de uma porta e comecei a chorar. Alguns espíritos que passavam por ali vieram ao meu encontro. "Não chore, companheiro. Nós vamos ajudá-lo. Venha conosco." "Eu quero ir para casa. Estou cansado." "Venha. Nós vamos levar você até um lugar muito bom, que vai atender às suas necessidades." Estava desesperado. Deixei-me levar. Fomos para um lugar estranho. "É aqui que você deve ficar. Seja bonzinho e terá tudo o que você precisa." Largaram-me ali e foram embora rindo em gargalhadas. Senti muito medo. No meio das sombras que predominavam aquele lugar, comecei a ver homens e mulheres desnudos, caminhando abraçados uns aos outros, como se estivessem em um gozo interminável. Pareciam profundamente drogados. Alguns tinham apenas um buraco no lugar das narinas. As veias dos braços de alguns estavam tão inflamadas que pareciam expostas. Eu sentia muitas dores nos pés. Lembrei-me que as últimas vezes em que me droguei, era neles que eu aplicava a droga. Olhei para eles e percebi que estavam realmente inchados e as veias sobressaltadas. Aquele lugar me dava nojo. O cheiro era insuportável. Vez ou outra, ecoavam gritos e gargalhadas estridentes. Desejei naquele momento voltar para minha sepultura. Se existisse realmente um inferno, com certeza era ali. Entrei em Deus e comecei a chorar. Estava arrependido pelo que havia feito da minha vida. Caí de joelhos e não mais consegui levantar. Comecei a vomitar novamente. Eu me arrastava pelo chão, cheio de limo. Da umidade do solo surgiam larvas e centopeias que passeavam pelo meu corpo. Senti dores horríveis. E acabei desmaiando. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além, livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Parte 2. No Vale dos Drogados. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando voltei à consciência, alguns espíritos que ali estavam se aproximaram de mim e me agarraram pelos braços. Um deles, segurando uma seringa hipodérmica, com agulha torta e enferrujada, começou a falar. Calma, nós guardamos um pouquinho para você. Quando ele ia aplicar a droga em meu braço, tentei reagir, mas estava impotente. Gritei desesperado. Deus, meu Pai, perdoa-me. Livra-me desse inferno, eu lhe suplico. Socorra-me, por favor. Uma luz surgiu no meio das sombras.
Vi um jovem, como que saindo daquela luz intensa. Levantou o braço e, ao mesmo tempo, os espíritos que tentavam me ferir me largaram e se afastaram. O susto devolveu-me a lucidez. Olhei para o jovem, que sorrindo para mim, afirmou: "Não tema. Venha que vou levar você para um lugar onde poderá se recuperar em segurança. Venha, me dê a sua mão." Apoiado por ele, levantei e começamos a caminhar. Eu estava cansado, mal conseguia andar e estava com medo. Para onde eu iria dessa vez? Subimos e descemos por entre pedras e rochedos, até que chegamos a um lugar parecido com aquele, porém menos sombrio. "Quem é você?" perguntei. "Sou um amigo. O vale onde estava é para aqueles que ainda estão presos ao vício. Enquanto não demonstrarem a vontade de se libertarem, continuarão lá. Aqui você compartilhará da companhia de espíritos que já estão em trabalho de recuperação. Ficará nesse lugar até que elimine os venenos que acumulou no corpo espiritual. O que devo fazer para eliminar tais venenos? O tempo e a natureza vão se encarregar disso." Foi naquele lugar e naquele momento que começou meu caminho de volta, árduo e penoso. Passei longo tempo me arrastando e vomitando entre aqueles infelizes como eu. Ali, arranquei das minhas entranhas o resultado da minha ignomínia e insensatez. Nos momentos das crises mais profundas e dolorosas, eu lembrava da minha estupidez. Meu peito parecia que ia arrebentar de remorso. Sofri muito. Não bastasse meu sofrimento, constantemente era tentado. Escutava de vez em quando a voz daquele homem que me tirou da sepultura, ecoando na minha consciência. Você me decepcionou. Pensei que era um forte, agora vejo que é um fraco. Preferiu o inferno ao invés do paraíso. Reage, malandro, não se entregue. Não sabe o que está perdendo. É só chamar e eu busco você. Aquela voz soava como um desafio. Cheguei a pensar que realmente era um fraco. Mas o que ele poderia me oferecer? Orgias, drogas, liberdade? Que liberdade? Meu Deus, eu que acreditei que a felicidade era ter liberdade para fazer tudo o que eu queria. Agora estava ali, vítima dessa pseudo-liberdade. Meu lugar é aqui, junto aos meus merecidos tormentos. Não vou ceder. A partir daí, assumi de vez o meu calvário. E o tempo foi passando. Aos poucos, fui reequilibrando-me até conseguir ficar definitivamente em pé. Mais consciente, comecei a observar de perto os espíritos que estavam ali. A maioria, apesar das marcas e dos efeitos das drogas, tinha aparência juvenil. Uma jovem, com ar de timidez, aproximou-se e me disse: "Meu nome é Rosa, sou sua fã, adorava curtir os seus shows." "Obrigado." Perguntei: "Faz muito tempo que está aqui?" "Não sei. Aqui a gente perde a noção de tempo. Parece que faz um século que estou aqui." "De que você morreu?" "Deu uma overdose." "Por que se drogava?" "Revolta." "Contra o que se revoltava?" "Eu vivia revoltada com tudo e com todos. Meus pais deram-me tudo o que eu queria, menos o que eu mais precisava. Não tinham tempo para mim. Eu vivia triste, até que conheci uns amigos roqueiros, que me ajudaram a ter um pouco de alegria. Foi quando me tornei sua fã." "Como você se envolveu com as drogas?" "Estava feliz. Curtia meus novos amigos, eram alegres e eu me divertia muito, até que apareceram as drogas. Estávamos acampados, insistiram tanto que eu acabei experimentando. A partir daí, minha vida tornou-se um pesadelo." Nesse momento, Rosa baixou a cabeça e começou a chorar. Atraído pela nossa conversa, aproximou-se de nós um grupo de mais de uma dezena de jovens. Um deles, parecendo liderar o grupo, tomou Rosa nos braços e me disse: "Meu nome é Ronaldo. Não se preocupe, logo ela estará bem. Seja bem-vindo ao grupo dos conscientes." "Obrigado, mas o que é o grupo dos conscientes?" "Somos os que já caminham em pé e lúcidos. Como você vê, ainda há muitos que se arrastam, assim como você e nós nos arrastávamos até pouco tempo." "Vocês sabem como funciona esse lugar? Existe um tempo certo que devemos ficar aqui?" "Nós não sabemos ao certo." Indaguei novamente. "Vocês já viram alguém sair daqui?" Afirmou Rosa, que se recuperava do pranto. "Eu já vi." Então lhe perguntei: "Como faz isso? É possível ou temos que esperar alguém vir nos buscar?" Eu conversei com um espírito que veio junto com um grupo chamado Samaritanos.
Ele informou-me que somos livres. Podemos sair, basta subirmos pela encosta do vale, e logo estaremos entre os encarnados, mas disse que não é aconselhável, pois estaríamos comprometendo a nossa recuperação. Disse ainda que o mais importante para nós é ficarmos até que se atinja a completa desintoxicação causada pelas drogas. Além do mais, devemos nos reabilitar das consequências de uma morte prematura. Nesse dia, eles levaram muitos espíritos, que já estavam prontos para iniciar uma nova fase de tratamento. Afirmei conformado. Então, pelo que eu vejo, só nos resta esperar a nossa vez. Rosa continuou falando. Segundo esse espírito que me orientou, não devemos esperar de braços cruzados. Podemos acelerar nossa recuperação ajudando aqueles que estão em pior situação do que nós. E o que podemos fazer? Me diz que devemos conversar com eles, falar-lhes de forma a estimular a autoconfiança, renovando-lhes a esperança. Ronaldo sentou-se e convidou a todos para sentarmos. Depois de um mútuo entendimento, definimos um plano de trabalho. Fomos divididos em 5 grupos de 3. Rosa, Miriam, a mais velha, e eu ficamos no mesmo grupo. Quando começamos, perguntei. Ronaldo respondeu, eu acho que já devemos começar. Todos concordaram. Imediatamente, saímos da cama. Rosa, Miriam e eu aproximamos de um jovem que se retorcia envolto em uma substância gelatinosa que saía de sua boca e ouvidos, envolvendo quase todo o seu corpo. Na cabeça, tinha um ferimento que denunciava as marcas de um acidente. Rosa sentou-se junto a ele, sem qualquer asco. Puxou sua cabeça para o seu colo e começou a orar e a passar as mãos em seu cabelo. E ele balbuciou, pedindo socorro. Meio tímido, eu falei, calma, amigo, estamos aqui para lhe ajudar. Pense em Deus, confie que você vai sair dessa. Ficamos ali até passar aquela crise, que eu mesmo já havia experimentado. Depois de algum tempo ele me perguntou, quem são vocês? Somos seus amigos, estamos juntos nesse barco, confirmou Rosa, e com certeza não vamos naufragar. Não consigo me levantar, sinto-me pesado, não posso me mover. Qualquer dia desses você vai conseguir, tenha fé. O que aconteceu comigo? Onde está meu carro? Rosa olhou para mim e para Miriam e sussurrou para nós. E agora? Te falamos? Miriam levantou a mão esfalmada como quem diz, deixa para mim. Logo em seguida falou. Como é o seu nome? Tiago. Tiago, você por acaso sofreu um acidente? Meu amigo bateu o carro, mas não foi aqui. Como eu vim parar nesse lugar? No acidente você morreu, por isso está aqui. Você está louca. Estão brincando comigo, então isso aqui é um pesadelo. Vocês não existem. Isso não é um sonho e nem um pesadelo. É a mais profunda realidade. Você morreu. Quanto mais tempo levar para reconhecer, mais tempo estará em sofrimento. Fique calmo. Onde está meu amigo? Para onde o levaram? O seu amigo deve ter sobrevivido ao acidente, por isso não veio para cá. Eu quero ir para casa. Chame alguém da minha família, por favor. Tiago, quando vocês sofreram um acidente, estavam drogados? Eu falei para o meu amigo que o racha não ia dar certo. Nós tínhamos acabado de nos drogar e ele não estava bem. Mas uns caras insistiram desafiando meu amigo. Ele não aguentou e partiu para cima. Depois eu não vi mais nada até a hora que vocês chegaram. Agora procure ficar calmo. Outra hora nós voltaremos a conversar. Se você acredita em Deus, reze, lhe fará bem. Dali partimos na direção de outros enfermos. Não tínhamos a noção do tempo. Não havia dia ou noite. O lugar era sempre sombrio. Observei que quase todos me conheciam. Isso me fazia sentir corresponsável pela situação em que estavam. Eu acreditava que ser um filósofo e sonhava construir a cidade das estrelas. Estava agora em plena cidade das sombras. E o pior, de alguma forma eu acabei ajudando a povoá-la, arrastando para cá muitos desses espíritos que se influenciaram com o mau exemplo do meu comportamento equivocado. Muitos dos espíritos que estavam naquele imenso vale do sofrimento se apresentavam problemas quase idênticos. A maior dificuldade de todos era aceitar e compreender a morte. Eram todos suicidas involuntários, vítimas das drogas como eu. Não demorou para que o nosso trabalho fosse notado pelos espíritos samaritanos. Logo depois que iniciamos, recebíamos constantemente orientação e recursos valiosos que facilitavam nosso trabalho. Todos os dias Felipe, o mesmo que me socorreu em outro vale, e alguns samaritanos vinham nos ministrar aulas.
Com eles, aprendemos a lidar com as dificuldades que muitas vezes encontramos ao atender os espíritos em sofrimento, principalmente aqueles que ainda se encontravam dominados por mentes doentias, que os subjugavam mesmo à distância, da mesma forma como aquele espírito tentou controlar-me. Várias vezes Felipe teve que me conduzir até a terra e apelar para os recursos dos trabalhadores encarnados, a fim de que eu não sucumbisse. Sofri muito, entrei muitas vezes em depressão. Participei muitas vezes das reuniões de auxílio realizadas pelos encarnados. Minhas feridas foram tratadas por eles. Segundo Felipe, o material colhido entre os trabalhadores encarnados era excelente para contribuir com uma recuperação mais rápida em nosso corpo espiritual. Nessas oportunidades, apoiado por Felipe, aproveitava para visitar meus entes queridos. Era apenas alguns segundos, quase sempre à noite, quando já estavam dormindo. Mesmo assim, ajudou-me a amenizar a saudade que eu sentia. Depois de recuperado, trabalhei por muito tempo naquele vale de lágrimas. Foi o que me ajudou a reconhecer as minhas fraquezas. Estava ansioso para recompor minha vida. Nem sequer sabia quanto tempo se passara da minha morte. Esperei o retorno de Felipe para perguntar-lhe: como está, meu amigo? Muito trabalho? Trabalho é o que não falta por aqui. Todos os dias chega uma leva de espíritos em sofrimento. Por que, Felipe? Todos trazem as mesmas características. Como você já percebeu, esse vale abriga os espíritos que na Terra se entregaram ao vício das drogas. Na aparente promiscuidade em que vivem aqui, expondo uns aos outros aos efeitos que as drogas provocaram em seus espíritos, estabelecido um processo homeopático de cura, ou seja, semelhante contribuído na cura do semelhante. Devo concordar que realmente funciona. Quando eu cheguei aqui, não imaginava os efeitos que as drogas poderiam causar ao nosso corpo espiritual, comentei. Toda vez que nós ultrapassamos a barreira do bom senso e agredimos a natureza em nós ou fora de nós, ela nos responde à altura da nossa agressão. Como a natureza física e a etérica estão estreitamente ligadas, acabamos transferindo para a nossa natureza extrafísica o resultado das nossas ações menos felizes. Por que uns se recuperam mais rápido que outros? O tratamento que se opera aqui não é um tratamento biológico, não é efetivo apenas na recuperação das células, é a recuperação da mente que mais importa. Quanto mais tempo o espírito se demora para se conscientizar do erro que praticou, mais demorada será a recuperação. Por que depois da morte física não continue atraído pelas drogas? Pelo contrário, sentir repugnância. Embora não se lembre, você tem valorosos amigos no mundo espiritual. Antes mesmo de reencarnar, durante o período em que estava enfermo, eles o ajudaram muito, anulando certos defeitos do seu perispírito, causado pelos seus abusos, os quais poderiam agravar ainda mais a sua situação. Eu não me drogava por prazer, eu buscava respostas à minha indignação. Nas viagens que eu realizava, conseguia enxergar o mundo que desejava, mas agora eu compreendo. O mundo que todos desejamos não está pronto esperando por nós. Temos que construí-lo onde estivermos. Zílio, para muitos, a equipe de vocês ajudou a construir um mundo melhor, aqui mesmo nesse vale de sofrimento. O mundo melhor começa a existir quando começamos a pensar nele e a lutar por ele. Felipe, você sabe alguma coisa sobre o meu passado? Não posso lhe adiantar nada por enquanto. Breve eu virei buscá-lo e vou levá-lo a um lugar onde reencontrará velhos amigos. Esses sim poderão ajudá-lo a retomar os caminhos da evolução, prestando-lhe as informações necessárias e úteis. Quanto tempo se passou desde a minha morte? 7 anos mais ou menos. Um pouco menos de 1 ano ficou preso ao corpo, mais de 6 que já está aqui. Esse tempo seria muito maior se você não tivesse acumulado alguns méritos no passado. Eu julgava ter sido uns 3 ou 4 anos. Conforme o plano mental que estamos situados, a dinâmica do tempo se altera, que para uns parece um século, para outros representa apenas alguns momentos. Várias vezes estive inclinado a subir na encosta para visitar a Terra. Se eu tivesse ido, qual problema isso me acarretaria? É imprevisível, dependeria muito das suas reações diante do que iria encontrar. E o que me aconselha? Aconselho que deve esperar até que esteja reunido aos seus amigos, que o aguardam. Com certeza saberão orientá-lo sobre o que deve ou não fazer. Quando pretende me levar até eles?
Não tarda. Continue trabalhando e quando menos esperar estarei aqui para conduzi-lo até eles. O diálogo com Felipe me fez bem. Aumentou minhas esperanças. Continuei meu trabalho auxiliado por Rosa e Miriam, que se revelavam criaturas maravilhosas. Sabiam dar amor e compreensão para os companheiros de infortúnio. Em momento nenhum perderam a calma. Com certeza em breve estaria um plano melhor. Tiago, o primeiro jovem que atendemos, já caminhava pelo vale. Como dizia Ronaldo, havia entrado para o mundo dos conscientes. Apesar de estarmos rodeados de sofrimento, o clima fraterno que existia em torno do trabalho dava-nos um grande alento. Os espíritos que ali estavam eram oriundos de todas as classes sociais, mas a grande maioria era constituída de jovens que viviam no seio de famílias de classe média e média alta. Quase todos registravam uma grande carência afetiva. Eram órfãos de pais vivos. Tiveram tudo e ao mesmo tempo não tiveram nada. Alguns deles estavam cursando faculdade, quando tiveram a vida física interrompida. Por estranha ironia, na academia onde deveriam adquirir conhecimentos para projetarem o futuro, conheceram as drogas e se projetaram para a morte. Em momento nenhum encontramos a violência daqueles corações em sofrimento. A maioria era dócil à nossa orientação. Muitos se recuperavam rapidamente. O que mais se ouvia naquele vale eram gritos de arrependimento e de saudade dos entes queridos. Apenas alguns ameaçavam entrar pelos caminhos da revolta, mas logo se acalmavam. Aquele era um verdadeiro vale de redenção. Não entravam traficantes ou marginais. Eram destinados a espíritos que já demonstravam uma tendência à recuperação. Assisti a partida de muitos, que estavam lá mais tempo. Saíam dali com corações cheios de esperança. A despedida era sempre um momento emocionante. E a emoção ainda era maior quando partiam alguns daqueles aos quais dedicamos nossa atenção e contribuímos para que alcançassem a recuperação necessária. Fora a saudade da terra, sentia-me feliz ali. Afinal, estava sendo útil ao meu semelhante. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além. Livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Aqui na nossa página temos diversos audiolivros, inclusive temos o livro Há 10 Mil Anos, que é a sequência do livro Um Roqueiro no Além. Terceira parte, na colônia escola. Não sei quanto tempo se passou. Felipe veio me buscar. Emocionado, me despedi de todos. Miriam e Rosa abraçaram-me numa sincera demonstração de carinho. Partimos. Felipe segurou-me pela mão. Subimos pela encosta do vale até uma planície onde um veículo nos esperava. Entramos. Logo em seguida, o veículo começou a deslizar ou a voar. Não sei ao certo. O que sei realmente é que chegamos a um lugar que parecia uma cidade. Havia prédios, jardins, pessoas andando pelas ruas. Desembarcamos e começamos a caminhar. As pessoas, ou melhor, os espíritos que passavam por nós, cumprimentavam-nos como se nos conhecesse. Curioso, perguntei: estamos na Terra? Não da forma como você imagina. Estamos em uma cidade espiritual, em um lugar próximo da crosta terrestre. Na verdade, ela é toda uma colônia escola. Não entendi. Uma colônia escola? Sim, o que aqui se aprende transcende o que aprendemos nas academias da Terra. Entramos em um prédio de 2 andares. Caminhamos pelo corredor térreo e paramos frente ao número 16. Afirmou Felipe. Esse é o apartamento onde você vai ficar. Era um quarto com uma cama, uma estante cheia de livros e uma sala pequena, com um sofá e 2 poltronas, iguais às que todos conhecemos na Terra. Ia perguntar do banheiro, mas calei-me. Afinal, agora eu era um espírito. Com certeza não precisava mais atender às necessidades fisiológicas. Felipe, dando a entender que leu meus pensamentos, sorriu, balançou a cabeça e partiu. Fui para o quarto e abri a janela. Estava anoitecendo. Contemplei o céu. A beleza era tanta que tive a sensação de estar no portal da eternidade. Senti-me voltando no tempo. Era uma festa de despedida. Era ali mesmo. Estava rodeado de amigos. Eu ia partir, retornar à terra. Alguém que eu senti que amava muito aproximou-se de mim e disse-me: vá, tenha fé. Propague a sabedoria divina.
Não deixe a indisciplina vencê-lo. Lute com todas as suas forças. Tentei lembrar de mais alguma coisa, mas não consegui. Meu Deus, foi daqui que eu parti para a terra. Fechei a janela e deitei-me para raciocinar melhor. Talvez seja por isso que Felipe me trouxe para cá. Quem sabe é aqui que eu tenho que prestar contas dos compromissos assumidos antes de reencarnar. Depois de muitas conjecturações, resolvi distrair-me lendo um livro. Levantei e peguei um deles na estante. Quando eu vi a capa e o título, estremeci. Tive a sensação de que já havia passado por aquele momento. Não aguentei a curiosidade. Deitei-me novamente e, recostado na cabeceira da cama, comecei a lê-lo. A cada página reconheci aquela obra. Era incrível. O livro tratava de uma técnica de introduzir a filosofia na arte. Agora eu tinha certeza que já estivera ali, naquele mesmo quarto. Estava divagando quando a porta se abriu e entrou uma mulher, vestindo um longo vestido azul, aparentando uns 30 anos. Quando eu a vi, olhei em seus olhos esverdeados e brilhantes, senti uma emoção tão grande que comecei a chorar. Ela correu para mim e apertou-me em seus braços. Por alguns instantes, tornamos-nos um só. Essa foi a impressão que eu tive naquele momento. Desejei que ficássemos assim para sempre. Zílio, meu irmão, fiz de tudo para que não enveredasse pelos caminhos da revolta, mas pelo que eu vejo, ainda é um sentimento muito forte em você. Quando ela chamou-me de Zílio, senti aflorar em minha mente vagas recordações. A emoção de tais lembranças embargava minha voz. Com muito esforço, consegui falar o nome que surgiu em minha mente. Helena, era você o anjo bom que eu procurava em minhas alucinações. Zílio, graças a Deus você voltou à consciência. Sinto que fracassei novamente. Não se deixe abater. Afinal, conseguiu pelo menos se desvincular de alguns espíritos que o alienaram durante séculos a compromissos inferiores. Espero que esteja certa. Essa etapa da minha existência foi muito tumultuada. Não sei onde venci ou onde fracassei. Por mais tumultuadas que sejam as nossas experiências na Terra, sempre trazemos algum aproveitamento. Muitas vezes, apenas uma atitude feliz que praticamos passa a nos render frutos eternamente. Ao longo de suas encarnações, você acumulou muitas atitudes felizes, e foram elas que facultaram retornar a esse lugar tão importante para a sua evolução. Breve, nos reuniremos com nossos amigos. Agora devo ir. Descanse e amanhã nos veremos novamente. Realmente eu precisava descansar. Sentia-me bem, mas desprendido muita energia ao viver tantas emoções em tão pouco tempo. Deitei e adormeci. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além. Livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Novas revelações. No dia seguinte, quando acordei, fui surpreendido pela luz do sol penetrando pelas janelas. Senti uma alegria imensa, pois há muito eu não vi os raios solares. Felipe estava sentado aos pés da minha cama. Como está, meu amigo Zílio? Transbordando de felicidade, respondi. É como se eu tivesse renascido essa manhã. Pelo que vejo, não teve dificuldades para retornar algumas lembranças dos momentos vividos aqui entre nós. Não me recordei de tudo, mas o que é importante para mim está bem nítido em minha mente. Sei agora que você é um dos amigos valorosos que tenho aqui. Devo ter saído daqui muito bem preparado. Por que fracassei? Enquanto estamos aqui no mundo espiritual, geralmente estamos entre autênticos amigos. Nossas qualidades são pouco testadas. Porém, quando reencarnamos, nós nos submetemos a uma convivência restrita, onde nossos valores são testados a cada instante, e as nossas fraquezas são estimuladas até o último grau da nossa resistência. Nem sempre conseguimos resistir a todas, e isso demonstra quando ainda temos que caminhar rumo à perfeição.
Estou sentindo uma sensação de eternidade. É como se realmente eu tivesse nascido há milhares de anos atrás. Zílio, somos alguns dos muitos que ainda não conseguiram voltar ao planeta de onde fomos exilados. Graças a Deus, não recordamos totalmente dos detalhes do nosso exílio, senão nosso sofrimento seria ainda maior. Vez ou outra, temos uma vaga intuição, e isso já é o bastante para nos sentirmos deslocados deste mundo. Devemos prosseguir lutando, pois agora esse é o nosso mundo. Temos que ajudar a transformá-lo. Você, Felipe, deve estar séculos à minha frente. Não sei se mereço gozar de sua presença. Zílio, meu irmão, muitas vezes estivemos juntos, vivendo as experiências difíceis no corpo físico. Nosso grande erro foi cometido na velha Lemúria, quando nos associamos a um grupo de exilados como nós, que praticava rituais macabros. Com o poder que desenvolveu, esse grupo provocava a materialização de espíritos inferiores, que vinham sugar o fluido vital das vítimas humanas sacrificadas em nossos rituais. Em troca, esses espíritos menos desenvolvidos obedeciam cegamente à nossa vontade. Esses rituais eram regados a drogas produzidas por verdadeiros alquimistas das trevas. O mal que causamos a milhares de criaturas nos custou séculos de sofrimentos e de reparação. Fiquei pensando e respondi. Então é por isso que quando eu usava as drogas, me sentia como se estivesse realizando algo místico, como se estivesse me preparando para sondar o infinito. Isso mesmo, Zílio. Essas fraquezas nos acompanharam durante muitas vidas. Alguns companheiros ainda se comprazem com elas. Um deles você encontrou quando conseguiu sair da sepultura. Graças a Deus, a sua reação diante dele foi positiva. Com isso, libertou-se da sua influência nociva e o levou a sucumbir no mundo das drogas. Agora você está livre para construir o futuro que deseja. Foi por isso que eu tive a sensação de conhecê-lo? Não tenha dúvidas. Ele tinha esperança de continuar lhe subjugando aqui no mundo espiritual. Realmente ele tentou. Ouvi muitas vezes sua voz convidando-me a participar do paraíso em que ele vive. Um dia vamos poder ajudá-lo. Afinal, é nosso irmão, não podemos julgá-lo, pois cometemos os mesmos equívocos. Helena fez parte do nosso grupo? Helena foi uma das primeiras que se redimiu dos crimes que cometemos na Lemúria. Depois disso, tornou-se uma benfeitora de todas nós. Qual tem sido minha participação nessa colônia, Felipe? Aqui todos somos alunos e professores. Estudamos e desenvolvemos meios de contribuirmos com a transformação da humanidade, inserindo na arte mensagens de fé e renovação. Entretanto, temos experimentado inúmeros fracassos. Muitos desceram à Terra com essa missão, mas quando alcançaram a fama, esqueceram os compromissos assumidos. Temos alguns deles que ainda estão encarnados, desfrutando de valiosos recursos de comunicação. Mas, infelizmente, por mais que tentemos influenciá-los, acabam servindo ao consumismo predominante na Terra. Eu não servi ao consumismo, mas acabei induzindo muitos a consumirem um produto cujos efeitos é a morte. Reconheço que sou um dos que fracassaram. Apesar desse fator negativo, Zílio, você foi um dos poucos que conseguiram marcar alguns pontos positivos com relação à nossa proposta de trabalho. Vocês, Felipe, que estão à frente dessa tarefa tão importante, não poderiam interferir quando aqueles que partiram daqui com essa missão estivessem ameaçados com fracasso? Interferir, não. Influenciar, sim. Entretanto, todos são livres para aceitar ou não a nossa influência. Agora, mais do que nunca, entendo a sabedoria e a bondade divina. Deus nos criou livres e será no exercício dessa liberdade que um dia alcançaremos a perfeição. Exatamente, Zílio. À medida que o ser avança no bom uso dessa liberdade, automaticamente ofere a si mesmo recursos ainda mais amplos, alargando seus horizontes em direção à verdadeira felicidade. Nesse caso, a lei da relatividade faz sentido. Realmente, tudo é relativo ao nosso grau de evolução. Sabe, Felipe, apesar de me sentir muito bem, estou preocupado com esses hematomas que apareceram no meu corpo. Esses pontos escuros que realmente parecem hematomas são marcas apontando focos de energia em desequilíbrio, consequências do seu desencarne precoce. Representam as partes do seu corpo físico onde o deslocamento prematuro do perispírito foram traumáticos. Quanto tempo ficarão aqui essas energias em desequilíbrio? Alguns desses focos o acompanharão na próxima encarnação e vão se refletir no seu corpo físico.
como pontos de debilidade. Devo entender que poderei renascer com algum tipo de enfermidade? Provavelmente. Quando por meio de uma atitude impensada, ferimos ou destruímos os recursos que a providência divina nos empresta, incidimos na lei de causa e efeito, que fatalmente nos exigirá uma reparação. Felipe ficou pensativo por alguns instantes e depois arrematou. Tenho que ir. Não fique preocupado em demasia. Mesmo quando ferimos as leis eternas, podemos contar com a misericórdia divina, que constantemente auxilia e socorre os incautos do caminho como nós. Depois que Felipe partiu, fiquei preocupado. Olhei as manchas do meu corpo e quase entrei em depressão. Tive que lutar muito contra os pensamentos que povoaram a minha mente. Levantei-me e abri a janela. Do lado de fora havia uma grande movimentação de espíritos. Caminhavam por entre as árvores floridas que ornamentavam a praça em frente a um belo edifício, cuja arquitetura lembrava o estilo europeu. Alguns espíritos acenavam-me como desejando-me boas-vindas. A visão daquele maravilhoso lugar contribuiu para que eu recuperasse meu estado de ânimo. Começava a me sentir feliz novamente. Fiquei ainda mais feliz quando Helena chegou para me visitar. Zílio, você está bem? Melhor agora com a sua presença. Apesar de estar se sentindo bem, você precisa repousar algum tempo. Depois começar a praticar um exercício que o ajudará a esquecer as necessidades do corpo físico. Eu trouxe esse caldo de essência etérica para ajudar-lhe a superar a sensação de fome e sede que provavelmente deve estar sentindo. Realmente, já começava a me sentir faminto. A sensação das necessidades físicas permanecem no campo mental durante um longo período. Você pode abreviar esse período exercitando sua mente no esquecimento de tais necessidades. Por que, durante o tempo em que eu estive preso ao corpo na sepultura e posteriormente no Vale dos Drogados, não senti essa sensação? Perguntei a Helena. A qual me respondeu: quando estamos absorvidos por uma situação angustiante, até mesmo quando encarnados, esquecemos de atender às nossas necessidades primárias. Por isso mesmo, não sentiu fome nem sede. Agora que voltou à normalidade dos pensamentos, sua mente retoma as preocupações e sensações que tinha como encarnado. Começa agora uma nova etapa de lutas que terá que enfrentar. Enquanto eu ouvia Helena, tomei o caldo que ela me trouxe. O sabor era agradável, não parecia como nada do que eu já havia experimentado, mas causou-me uma sensação de estar bem alimentado. Então perguntei: esse é o alimento dos espíritos? Sim, mas não dessa forma. Os espíritos evoluídos absorvem naturalmente do fluido cósmico universal, a energia que os mantém. Esse caldo que acaba de tomar é uma condensação desse fluido, levado a um estado de matéria que se identifica com a do perispírito, absorvido pelas paredes do órgão digestivo, esparge-se por toda a organização celular. Com o aproveitamento total dos elementos, não há o que expelir, anulando assim as necessidades fisiológicas. Quando eu saí daqui para reencarnar, eu tinha o conhecimento de todas essas coisas? Se tinha, não seria mais fácil ajudar-me a recobrar a lembrança de tais conhecimentos, ao invés de se desgastar respondendo as minhas perguntas, que para você devem soar como perguntas infantis? Assomar completamente suas lembranças do período que esteve aqui traria outras à baia, as quais ainda precisam permanecer no esquecimento. Não deve se angustiar por isso. Aos poucos, você reassumirá os conhecimentos necessários. Que força me impede de recordar? Esse plano em que estamos agora é imediato à Terra. Transcende apenas as regiões umbralinas. Portanto, suas vibrações mentais estão restritas a recordações imediatamente anteriores. Somente quando avançamos nos planos evolutivos é que a nossa potência mental se amplia e nos permite dilatar nossas recordações. Perdoa-me, fiz essa pergunta quase que no ímpeto de uma revolta. Pensei ter encontrado uma contradição nas leis. Afinal, não seria livre se uma força pudesse se opor à minha vontade. Mas agora entendo definitivamente a lei da relatividade. Até a nossa liberdade de ação é relativa ao grau de evolução que alcançamos. É isso mesmo. Agora devo ir. Amanhã virei buscá-lo para que conheça parte da nossa colônia. Helena partiu. Deitei-me e mergulhei em profundas meditações. Devo ter adormecido. Acordei novamente com os raios solares invadindo meu quarto. Helena não demorou a chegar. Bom dia, está pronto?
Sim, pronto e ansioso. Então vamos. Saímos. Na rua era grande o movimento. Os espíritos que passavam por nós cumprimentavam-nos, olhando-me com olhares de curiosidade. Pareciam me conhecer. Por que me olham assim? Muitos deles o conhecem da terra, afinal você foi famoso. Pensei tratar-se de velhos amigos daqui da colônia. A população dessa colônia é constantemente renovada. Todos os dias saem daqui centenas de espíritos para novas encarnações, da mesma forma que muitos chegam ao fim de cada experiência terrena. Seguimos conversando até chegarmos a um edifício com características de uma escola, muito parecida com as que conhecemos na Terra. Helena levou-me até uma sala, onde quase uma centena de espíritos sentados pareciam aguardar o início da aula. Helena acomodou-me em uma das cadeiras vagas e dirigiu-se para perto do quadro negro. Para minha surpresa, era ela que todos aguardavam. Queridos irmãos, todos os que aqui foram resgatados dos diversos vales de sofrimento e trazidos a essa colônia por amigos que, de alguma forma, monitoraram de perto vossas experiências evolutivas, estão autorizados pelos planos superiores a vos prestar auxílio dentro dos conceitos de justiça e em obediência às leis do merecimento. Entretanto, muitas vezes, esses dedicados companheiros encontram barreiras intransponíveis que os impedem de prestar auxílio mais eficaz aos seus tutelados. As mais graves são a ignorância e a preguiça. Quando aqui falamos de ignorância, não nos referimos à ignorância dos inocentes, mas sim à ignorância conveniente, que se acomoda no leito assentinado da preguiça mental, numa fuga insana da verdade, tentando burlar a própria consciência. Durante essa última experiência que viveram no plano terreno, a grande maioria de vocês e de outros que ainda lá se encontram incidiu esse erro. Embora estivessem preparados para usar os títulos acadêmicos que receberam nas faculdades da Terra para espargir luz nas consciências, pouco ou nada fizeram. Onde estão os filósofos, os artistas, os escritores, que estariam daqui compromissados com a verdade? Estão vendendo sonhos e ilusões, povoando as mentes dos incautos com quimeras. Onde estão os desportistas, que se figurariam nas manchetes das empresas com exemplos dignificantes, que fizeram dos recursos da comunicação que Deus colocou em vossas mãos? Alguns se transformaram em exímios comerciantes. As aptidões desenvolvidas aqui sucumbiram frente às vocações antigas. Outros tiveram a encarnação interrompida pela misericórdia divina, a fim de não se comprometerem ainda mais com as leis da causa e efeito, e arrastarem consigo milhares de almas para a derrocada moral. A partir de hoje, começa uma nova fase das vossas existências. Não importa agora nos lamentarmos. Com certeza, amadurecidos pelas experiências menos felizes, irão recomeçar mais fortalecidos. Espíritos experientes ocuparão todos os dias essa tribuna para vos orientar e ajudar-vos a superarem as dificuldades desse mundo, preparando-vos para as dificuldades que enfrentarão no futuro. Sejam bem-vindos a essa colônia, que representa um dos departamentos da misericórdia divina. Helena passou a palavra para o espírito que estava ao seu lado, despediu-se de todos e saímos. Eu estava pasmo diante do quadro que ela expôs a todos nós ali presentes. Enquanto caminhávamos, comecei a meditar. A situação era realmente grave. O índice de fracassos era muito grande. Reconheci entre aqueles espíritos alguns artistas, esportistas e comunicadores que gozaram de relativa fama nos meios de comunicação. Captando meu pensamento, Helena me esclareceu. Zílio, não existe fracasso absoluto, tudo é aprendizado. As experiências fracassadas acabam se transformando em valiosos subsídios para as vitórias no futuro. Toda tentativa de ajudar é válida. É assim que nós nos exercitamos e desenvolvemos nossas potencialidades divinas. Você afirmou que algumas encarnações foram interrompidas pela misericórdia divina, Helena. Então, às vezes, é permitido aos espíritos superiores intervirem em uma vida? Sim, quando o comportamento de um espírito ou de um grupo encarnado irá produzir alguma influência na mente coletiva, se essa influência irá criar provocações desnecessárias e indevidas a essa coletividade, esses espíritos terão a encarnação imediatamente interrompida. Helena parou diante de uma edificação que tinha as características de um ambulatório. Venha, Zílio, aqui você vai reencontrar um velho amigo. Entramos.
O cheiro daquele lugar era de um aroma delicioso. Fomos recebidos por um senhor de uns 50 anos. Quando me viu, sorriu e abriu os braços em minha direção. Zílio, meu irmão, fico feliz de ver que você está bem. Obrigado. Meu nome é Diógenes. Vamos se sentar. Ela virou-se para mim e disse: Mostre a ele as marcas que você tem no corpo. Encabulado, levantei a camisa. As marcas eram quase todas na região do ventre. Diógenes a examinou e pediu que a deitasse em uma mesa igual às que se usam nos consultórios médicos. Algumas delas eu posso eliminar, mas as que estão na região hepática ficarão. Só em uma próxima encarnação é que poderá eliminá-las. Respondi. São marcas da minha estupidez. Tranquilize-se. Elas aqui não vão lhe atrapalhar em nada. Deixe para se preocupar com elas quando estiver novamente encarnado. Enquanto conversava comigo, massageava meu ventre e tórax. Quando terminou, vi que restava apenas uma mancha escura na região do fígado e do pâncreas. Pronto, com certeza a partir de agora vai sentir-se melhor. Helena aproximou-se. Zílio, Diógenes é um velho amigo nosso, faz parte do nosso grupo. No passado estávamos encarnados juntos. Resgatamos alguns dos nossos crimes nas fogueiras e nos calabouços da Inquisição. Foram momentos importantes para o nosso grupo. Muitos de nós temos daquela encarnação quase que completamente redimidos. Respondi. Com certeza não sou um deles. Quase todos nós, espíritos em evolução, carregamos uma determinada fraqueza que se sobressai às outras. É o nosso calcanhar de Aquiles. Conseguimos caminhar longos períodos no trajeto das nossas experiências evolutivas, administrando muito bem nossas encarnações. Entretanto, quando em uma delas temos por objetivo vencer tal fraqueza, enfrentamos grandes dificuldades. Zílio, o seu calcanhar de Aquiles tem sido a revolta. Após cada encarnação que você realizou, o seu retorno à nossa esfera foi marcado por uma grande revolta. Nessa, apesar de tudo que você passou, o seu retorno, de certo modo, foi pacífico. Deve se alegrar por isso. Talvez seja o início do fim de um processo que se vem arrastando há muitos séculos. Espero que esteja certa. Sinto em meus ombros o peso desses séculos. O que mais desejo agora é poder descansar um bom tempo aqui entre vocês. Realmente, terá que repousar o tempo necessário para efetivar a recuperação das energias gastas nos excessos praticados no plano físico. Você está aqui na condição de enfermo. Deverá tomar o caldo diariamente, até estar completamente recuperado. Zílio e Helena está certa. Você está aqui sob a nossa intercessão e responsabilidade. Embora sinta que está muito bem, nesse período de recuperação talvez venha experimentar momentos de crises profundas. Elas ainda não se manifestaram porque está vivendo um momento onde tudo à sua volta é novidade. Entretanto, quando esse clima se esgotar, ninguém poderá prever para onde se direcionará suas preocupações. Provavelmente, sentirá um impulso muito grande para retornar à Terra e rever o lar, os amigos, abraçar os entes queridos, porém devemos adverti-lo de que se obedecer a esse impulso e projetar-se para o ambiente terrestre, voltará automaticamente ao ponto de partida da excelente recuperação que alcançou até aqui. Como devo proceder para evitar que esses impulsos acabem por impelir-me em direção à Terra? Cultive a oração. Contribuirá para dar-lhe as forças necessárias para resistir. Caso precise de ajuda, recorra a mim, ou a Felipe, ou então a Helena. O ideal seria se eu pudesse praticar alguma atividade, a fim de que eu pudesse me distrair. Durante mais alguns dias, o importante é repousar. Mantenha-se no apartamento e aproveite para ler algumas obras que lá estão. Quando estiver pronto para exercer alguma atividade, nós o convocaremos. Agora retornaremos aos seus aposentos. Após a recomendação, nos despedimos de Diógenes e retornamos. Mais uma vez experimentava a solidão. Era difícil aceitar aquela disciplina que me impunha condições e normas, não batia com meu modo de ser. Sempre gostei de ser livre, agora minha liberdade me assustava. Queria realmente voltar à Terra, rever as pessoas que eu amo, abraçar meus amigos. Eu estava trocando esse prazer por uma vida que nem mesmo eu conhecia direito. Naquele momento, entrei em luta com minha consciência. Será que vou aguentar uma vida regrada? Ceder a essas imposições não significa realmente fraqueza? Não seria melhor fazer o que eu queria, como eu sempre fiz, e aguentar as consequências?
Naquele momento eu já estava tremendo. Meu sistema nervoso havia se desequilibrado totalmente. Ouvi uma voz conhecida. É isso, malandro, reage, não se deixe dominar. Basta pedir eu dou um jeito para sair daí agora mesmo. Aqui você vai ser feliz de verdade. Seus amigos estão saudosos. Poderá fazer o que quiser na hora que bem entender. Senti um estranho prazer me dominando. Estava quase aceitando o convite quando Felipe entrou no quarto. Zílio, acalme-se. Olhe para mim. Sou eu, Felipe. Ainda ofegante, estendi minhas mãos a Felipe e comecei a chorar. Felipe, por favor, me ajude. Não vou resistir. Vai sim. Tenha fé em Deus e em si mesmo. Esses são os momentos importantes para você se fortalecer. Como se chama aquele homem que foi buscar-me na sepultura e vez ou outra surge em minha mente? Aquele é nosso irmão Augusto, o único do nosso grupo que ainda não acordou. Por que ele goza de tanta liberdade? Sua liberdade está com os dias contados. A cada passo ele se projeta para um abismo de sofrimentos, onde os meses parecerão anos, e os anos parecerão séculos, e os séculos uma eternidade. Nada pode ser feito para ajudá-lo? Tudo já foi feito em seu favor. Helena por 2 vezes mergulhou em encarnações dolorosas tentando salvá-lo, mas ele se mostrou refratário aos recursos que a providência divina deliberou em seu favor. Sei que ainda estou em uma corda bamba, respondi. Mas se eu conseguir me firmar nessa proposta de renovar meus conceitos, poderei um dia ser livre para ir onde eu bem entender, sem comprometer-me com as leis que agora impõem restrições? Agora são as circunstâncias que lhe impõem restrições. Amanhã, quando pelo conhecimento você dilatar a própria consciência, será ela que apontará as restrições necessárias para que não venha a ferir as leis e, consequentemente, comprometer-se com elas. Eu trouxe o caldo para você tomar. Procure descansar. Amanhã eu retorno. Felipe retirou-se. Tomei o caldo e deitei-me. Comecei a meditar sobre todos os precalços que havia passado desde a minha morte. Realmente eu ainda estava frágil. As lembranças surgiam como uma descarga elétrica em todo o meu corpo. Relaxei, tentando concentrar-me no presente. Afinal, estava amparado por verdadeiros amigos. Lembrei-me da recomendação da Helena. Peguei um livro na estante e comecei a lê-lo. Não era mesmo o que eu havia lido anteriormente. No seu conteúdo, encontrei respostas a quase todas as minhas indagações. Tratava-se de um orientador prático da vida nos diversos planos. Quanto mais eu lia, mais aumentava meu entusiasmo para continuar lendo. Os planos superiores de vida que eram descritos, mesmo que eu quisesse descrevê-los, seria tarefa impossível. Entendi agora o quanto vale a pena o homem redimir-se, mesmo à custa de muitos sofrimentos, que, na verdade, nada significam perante a felicidade que se pode alcançar. Eu sempre imaginei que havia algo a mais na vida. Passei noites devorando livros procurando a lógica do universo, mas a minha visão e o meu entendimento, embotados pela matéria, não me deixavam aceitar a possibilidade de que a nossa realização maior estivesse fora dela. Sempre acreditei na vida eterna, mas a literatura espírita, para mim, era muito simplista. Agora vejo que é nela que o homem encontrará as coordenadas que poderão direcionar sua vida rumo à felicidade. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além. Livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Aqui na nossa página temos diversos audiolivros, inclusive temos o livro Há 10 Mil Anos, que é a sequência do livro Um Roqueiro no Além. O resgate de Mirna. Passaram-se alguns meses da minha chegada à colônia. Me sentia fortalecido. Experimentei momentos difíceis, mas com o apoio de Helena e Felipe, consegui superá-los. Percorri as ruas de edifícios, conheci espíritos maravilhosos que periodicamente visitavam a colônia, trazendo alento das esferas superiores. Cada vez mais se fortalecia em mim o desejo de ascender para um plano melhor. Estava obstinado. Essa agora era minha meta. Certa manhã, Helena veio convocar-me ao trabalho. Vibrei de alegria. Calme, Zílio. O trabalho que nos aguarda é bastante delicado. Eu não vou participar diretamente. Dênios irá acompanhá-lo. Precisamos resgatar alguém muito importante para nós e que está sob o domínio de espíritos infelizes. Perguntei. Quem é Dênios? Dênios é um colaborador da nossa colônia que nos presta seus serviços
em um posto avançado próximo às zonas inferiores, em acesso livre no Vale dos Prazeres. Perguntei: quem é esse espírito importante para nós? É Myrna. Faz parte do nosso grupo. Devemos isso a ela. Acredita que eu realmente posso ajudar? Você é o mais indicado. A afeição que sente por você poderá ser útil para trazê-la de volta. Lá você colherá valiosos recursos para o próximo trabalho que deverá realizar. Perguntei: e eu a reconhecerei quando estiver diante dela? Ela participou dessa minha última encarnação? Não, Zílio, não a reconhecerá, mas ao se aproximar, com certeza vai se envolver num clima de simpatia. Com isso terá facilidade em influenciá-la beneficamente. Quando realizaremos esse trabalho? Agora mesmo vamos ao encontro de Dênios. Mas antes, façamos uma oração, para pedirmos a proteção dos planos superiores. Oramos por alguns instantes. Logo depois, Helena pegou-me pelo braço e fomos transportados. Parecia um daqueles sonhos que eu tinha quando criança. Estava voando e não era um sonho. Em poucos instantes, chegamos ao local do encontro. O lugar era rodeado de rochas enormes. Dali se avistava uma grande cidade, construída no centro de um vale. O som que se ouvia era característico do carnaval. As baterias e as cantorias ecoavam nas montanhas que circundavam aquele imenso vale. Onde estamos? Que lugar é esse? Perguntei admirado. Esse é o Vale dos Prazeres. Myrna está lá. Terão que encontrá-la e trazê-la para a nossa colônia, para que possamos ajudá-la. Ultimamente, ela tem demonstrado uma forte tendência para sair do vale. Suas preces têm chegado até nós como um pedido de socorro. Grave bem tudo que irá ver lá embaixo, pois será muito útil no futuro. Fiquei contemplando aquele vale. A batucada já não me inspirava a alegria que eu sentia quando estava na terra. Pelo contrário, abateu-me uma profunda tristeza. Só foi quebrada quando Dênios chegou. Helena não perdeu tempo. Dênios, esse é o Zílio. Você irá acompanhá-lo até o vale. Uso dos recursos que você possui para conduzi-lo até o lugar onde está a Myrna. Sim, senhora. Com a graça de Deus, nós vamos trazer a menina sã e salva. Dênios aproximou-se de mim e, com uma certa reverência, começou a falar. Senhor Zílio, nós vamos ter que caminhar até lá embaixo. A picada daqui até lá é muito ruim. Se precisar, pode se apoiar em meu ombro. Não se preocupe, vou conseguir. Admirei-me ao ver aquele espírito enorme, com o peito nu, revelando uma musculatura abundante e bem delineada. Usava apenas uma calça de seda e sandálias de couro. Senti-me seguro ao seu lado. Continuamos descendo até chegarmos a uma praça onde ficavam os portões da cidade. Eram portões enormes, aparentemente de madeira. Estavam fechados. Ali embaixo o ar era mais pesado. O som continuava no mesmo ritmo. Para mim, já não soava mais como música, mas como um terrível barulho. Dênios aproximou-se de um dos portões e bateu. Uma portinhola no meio do portão se abriu, e uma voz perguntou: quem ousa perturbar o reino de Mohara? Dênios respondeu rapidamente: viva Mohara, o senhor dos prazeres. Senti muito medo, mas consegui equilibrar-me. O enorme portão foi se abrindo lentamente. Logo, surgiu um espírito vestido em um traje que me lembrou os piratas. Dênios, meu amigo, por que demorou tanto para retornar? A alegria o espera. Eu trouxe um amigo para visitar o reino de Mohara. Podemos entrar? É claro, aqui você manda. Dênios pegou-me pelo braço e entramos rapidamente. Avançamos em direção do centro, onde se concentrava um movimento maior. As ruas estavam a abandono. Via-se sujeira por todos os lados. Não tinha vegetação. Os espíritos que passavam por nós dançando estavam com frenesi. Chegamos ao centro. Verdadeiras escolas de samba desfilavam pelas ruas. O sexo era praticado em pé, ao som dos tamborins. As fantasias eram verdadeiras réplicas das que eu conheci na terra. O enredo exaltava as delícias da carne.
Quase fui envolvida pelo clima de sensualidade que pairava no ar. Cheguei a ficar excitado. Lembrei-me dos sofrimentos que havia passado e consegui me controlar. Dennis, percebendo, puxou-me pelo braço e divertiu-me. Senhor Zílio, procure lembrar-se dos nossos amigos que estão nesse momento orando por nós. Você tem razão. Fique tranquilo. Não vou deixar me envolver. Para onde vamos agora? Onde vamos encontrar Mirne? Mirne está na sede do comando. Ela é concubina de Mohara. Quem é Mohara? Mohara é um gênio. Com sua inteligência, conseguiu construir um verdadeiro império das trevas. Vive de barganhas com os encarnados. Aquele que favorece, quando os desencarnes chegam aqui, tornam-se seus súditos e escravos. Como faremos para entrar na sede do comando e chegar até Mirna? Fui informado que Mohara subirá até a crosta. Deverá partir esta noite. Tem amigos lá dentro. Não será difícil. Helena pediu-me para mostrar-lhe algumas coisas. Aproveitamos antes que anoiteça. Dennis entrou por uma viela e eu o segui. Caminhamos até um lugar estranho e sombrio. Entramos por um portão que estava entreaberto. Dennis afirmou: aqui é o cemitério da cidade. Cemitério? Perguntei admirado. Eles chamam esse lugar de cemitério, porque aqui eles abandonam os espíritos que já não causam prazer a ninguém. São aqueles que, movidos pelo remorso, buscam anulação de si mesmos em uma atitude autopunitiva. À medida que avançávamos terreno adentro, comecei a ver espíritos vagando de um lado para o outro. A fisionomia deles lembrava de animais. Dennis fez um sinal para acompanhá-lo em direção a uma rocha, com uma grande fenda que parecia uma caverna. Ali, um deles estava como que agonizante. Seu aspecto era terrível. Seus ombros caídos, o rosto afunilado com um enorme bico. Sua cor acinzentada escura. Lembrava-me de uma ave de rapina. Diante do meu espanto, Dennis explicou-me. O remorso excessivo que o nosso irmão experimenta faz com que se sinta como uma ave de rapina. O seu perispírito, obedecendo à força de seu pensamento, assume a força que reflete o seu estado de espírito. Perguntei: quais crimes que praticou para chegar a essa situação? Nosso irmão era médico legista. Violentou quase todos os cadáveres de mulheres que passaram por suas mãos. Eu quase não acreditava no que estava vendo. Mas, por outro lado, ficou claro ao meu entendimento que Deus não precisa julgar ninguém. Todos temos em nossa consciência um tribunal, onde somos nosso próprio juiz e carrasco. Naquele caso, nosso irmão estava sendo impiedoso consigo mesmo. Dennis, quanto tempo um espírito fica nessas condições? Ficará assim até que um dia consiga perdoar a si mesmo e comece a buscar a renovação dos sentimentos. Venha, vou mostrar-lhe mais um caso de zoantropia. Nos aproximamos de um espírito, cujos braços grudados no corpo escamoso e o rosto transfigurado assemelhava-se a uma serpente. Era uma figura impressionante. Diante daquele quadro, cheguei a questionar se eu realmente não estava vendo um sonho ou um terrível pesadelo. Realmente, Zílio, se enveredemos pelos caminhos tenebrosos do mal, nossa vida se transforma em um terrível pesadelo. Quais crimes esse pobre infeliz que te figura um réptil fez? Esse irmão foi um político que traiu a fé pública. Usou o poder que o Estado lhe conferiu para atender à própria ganância. Os recursos que administrava destinavam-se a suprir os hospitais públicos no atendimento à saúde. Mergulhado agora em remorso profundo, sua mente é povoada pelos gritos desesperados das vítimas das atitudes criminosas. Agora compreendi as informações de Jesus contidas no Evangelho. Aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Ninguém fica impune à própria consciência. Cedo ou tarde, ela agirá de forma implacável, cobrando a reparação dos erros praticados. Era grande o número de espíritos que vagavam naquele lugar, vítimas da zoantropia. Fiquei feliz quando Dennis me chamou para nos retirarmos dali. Venha, Sr. Zílio, já começa a anoitecer. Saímos por um outro lado. Alcançamos uma grande avenida.
O colorido extravagante predominava nas fachadas das casas. Mulheres se exibiam nas calçadas com os corpos expostos. As edificações que compunham aquela estranha cidade tinham formas burlescas. Em nada se assemelhava às edificações tradicionais, como as da terra ou até mesmo da colônia onde estava abrigado. Curioso, perguntei ao Denius, de que forma são construídos esses prédios? Todas as edificações aqui são reflexo das mentes que predominam esse lugar. É a materialização do pensamento e da vontade predominante. É o paraíso com que sonhavam. Como que o espírito, após a desencarnação, vem parar aqui? Muitos, mesmo quando encarnados, já estão ligados a esse lugar. Observe que ao anoitecer, o número de espíritos envolvidos nessa orgia interminável aumenta consideravelmente. São os encarnados que começam a chegar. A grande maioria é de espíritos irresponsáveis e viciados de toda sorte. Mal o corpo adormeceu e projetam-se para cá. Nas madrugadas, esse número ainda é maior. Percebo que muitos dos espíritos que participam desse desfile insano aparentam estarem embriagados. E estão realmente? Sim, completamente embriagados. De que forma se embriagam? Os viciados sobem até a crosta e peregrinam pelos bares, sugando os alcoólatras encarnados. O que embriaga não é o álcool líquido que desce para o estômago, são os vapores alcoólicos que sobem para o cérebro. Um verdadeiro ato de vampirismo. O desencarnado suga esses vapores antes de atingirem o cérebro do encarnado. Com isso, a tendência do alcoólatra encarnado é beber cada vez mais. E com os viciados em drogas acontece o mesmo? Com as drogas injetáveis, o processo é outro e mais traumatizante. As substâncias alucinógenas não produzem vapores, chegam ao cérebro do viciado através do sangue. Para alcançar os objetivos, os viciados desencarnados sugam uma grande porção da parte etérica do plasma sanguíneo, através dos orifícios abertos pelas picadas das agulhas hipodérmicas. Quais as consequências desse vampirismo para os encarnados em questão? Um enfraquecimento progressivo até debilidade mental e física. Todos os viciados são vampirizados? Quase todos, com raras exceções. Você afirmou que Mohara vive de barganhas com os encarnados. Que tipo de barganhas? Mohara e suas falanges dominam os meios de comunicação da crosta. A grande maioria daqueles que estão em evidência deve o sucesso à influência de Mohara. Por isso, a verdadeira arte não encontra espaço nesse meio e nem alcança o sucesso merecido. O burlesco acaba predominando no meio artístico. A coletividade dessa cidade retrata fielmente o nível de degradação a que chegou a arte na Terra. Realmente, daqui parte a inspiração para a maioria das criações artísticas que são apresentadas na crosta. As músicas que você ouve aqui, agora, em breve, serão executadas lá. Esses espíritos não reencarnam? Não tem uma lei que os força a buscarem um reequilíbrio? Essa cidade sempre foi dominada por sexólatras e viciados de toda sorte. Já foi evacuada uma vez nos anos 30 e 40. Os espíritos que aqui habitavam naquela época, atendendo à determinação superior, foram submetidos a reencarnações compulsórias, e nasceram em vários pontos do planeta. Muitos se redimiram, outros deram expansão aos vícios e promoveram na Terra uma grande revolução cultural, em torno da arte, sexo, drogas, submetendo a humanidade a grandes provações morais. Enquanto Denius falava, houve uma gritaria que me chamou a atenção. Zílio, essa gritaria significa que Mohara está subindo para a crosta. Vamos aproveitar para resgatar a Mirna. Partimos em direção ao prédio onde Mirna estava. Denius bateu na porta e ficamos esperando. Passados alguns minutos, como ninguém atendeu, Denius bateu novamente. Estranho. Vamos sentar na porta dos fundos.
Quando chegamos na parte de trás do prédio, a porta estava entreaberta. Nós nos aproximamos e ouvimos alguém chorando. Dennis entrou. Eu não sabia se eu devia entrar. Fiquei aguardando até que ele apareceu na porta e fez sinal. Entrei e Dennis me conduziu até uma sala recoberta por tapetes vermelhos. Na parte onde o piso era mais alto estava uma mulher, sentada em uma cadeira que parecia um trono. Seus pés estavam apoiados sobre a cabeça de uma jovem que estava caída e chorava muito. Percebi que era Myrna. Minha rainha. Esse é o exílio de quem lhe falei há pouco. Então você é o renegado que quer a minha escrava? Dennis, percebendo que eu ficaria surpreso e desconcertado diante da pergunta, adiantou-se e tomou novamente a palavra. Minha rainha, senhora dos prazeres. Meu amigo nutre pela jovem profunda afeição e a deseja para satisfazer seu desejo mais íntimos. Sei que a jovem tem sido um tropeço nas suas relações com Mohara. Talvez essa seja a oportunidade que estava esperando para livrar-se dela. A mulher tirou os pés que estavam apoiados sobre Myrna. Pegou-a pelos cabelos e, levantando sua cabeça, lhe perguntou: Você quer ir com eles? Myrna olhou para Dennis, para mim, suspirou, baixou o olhar demonstrando cansaço. Firmou novamente o olhar em mim por alguns instantes e afirmou: Eu quero. Então vá, maldito. Suma daqui antes que me arrependa. Dennis pegou Myrna pelo braço e nós saímos rapidamente. Na rua, longe dali, paramos para que Myrna pudesse descansar. O barulho continuava insuportável. Os tambores e as cantorias incessantes ecoavam por todo o vale. Aproximei-me de Myrna. Como você está? Está melhor agora? Myrna olhou para mim, fixou seu olhar em meus olhos durante algum tempo e perguntou-me: Nós nos conhecemos? Talvez, mas no momento não posso afirmar que sim. Para onde estão me levando? Estamos levando você ao encontro de verdadeiros amigos que desejam o seu bem. Ela apontou para Dennis e me disse: Ele disse que você me queria para realizar seus mais íntimos desejos. Realmente, naquele momento e agora, o meu mais íntimo desejo é ver você livre e feliz. Myrna olhou para mim e sorriu. Ainda bem, pensei que jamais ia sair daquele inferno. Olhei bem para o seu rosto, semi-coberto pelos longos e cabelos pretos. Seus olhos, também negros, revelavam agora um grande contentamento interior. Desejei passar minha mão por cima de seus cabelos. Quis falar-lhe alguma coisa, mas Dennis interrompeu-me, convidando-nos a partir. Quando chegamos próximo aos portões da cidade, Dennis parou e advertiu-nos. Esperemos aqui até que os espíritos que sobem a crosta, em busca dos parceiros encarnados, comecem a sair. Geralmente saem em grupos. Devemos nos juntar a um desses grupos para sairmos sem problemas. Enquanto esperávamos, perguntei a Dennis: Você disse que os espíritos vão buscar os parceiros encarnados? Isso mesmo, Billy. As relações entre encarnados e desencarnados vão muito além do que você possa imaginar. Que tipo de relação? Muitos dos encarnados ocupam um lugar na sociedade onde o jogo de aparências predomina. Nesse jogo, apresentam uma conduta inquestionável. Entretanto, guardam no íntimo paixões e vícios inconfessáveis. Com medo de serem descobertos, represam esses sentimentos. Porém, à noite, quando adormecem e se acham livres do corpo físico, buscam suas afinidades e se entregam a essas paixões. Se o encarnado durante a vigília reprime essas paixões e as pratica somente quando se liberta do corpo físico, qual o grau de culpabilidade? Não seria uma atitude involuntária? Zília, quem comanda o corpo é o espírito, portanto, a culpabilidade é do próprio espírito. Ele não pratica tais paixões durante a vigília, porque isso lhe traria prejuízos e consequências imediatas. Ferindo seus interesses, então ele deixa para praticá-las quando acredita que não será descoberto. E como a gente lida com essa situação? Não basta o espírito represar suas fraquezas, é necessário substituí-las por virtudes, porque cedo ou tarde essas fraquezas virão à tona. Eu reconheci alguns espíritos que desfilavam pelas ruas e avenidas. Pensei tratar-se apenas de semelhança.
É possível que alguns deles sejam os próprios encarnados que eu conheci na Terra? Provavelmente. A quantidade de encarnados aqui nas madrugadas é muito grande. Vejo que você está atento na observação dos fatos, e isso será muito importante para a realização de um trabalho que te aguarda em um futuro próximo. Quando eu perguntar qual seria esse trabalho, surge um grupo de espíritos dirigindo-se aos portões. Dennis fez um sinal. Nós aderimos ao grupo. Saímos sem sermos notados pelo guardião. Mais adiante, começamos a subir a encosta do vale. Myrna se apoiou em Dennis até chegarmos ao local onde Helena e Felipe nos aguardavam. Após agradecermos a Dennis, Helena e Felipe envolveram a mim e a Myrna e todos nos transportamos para a colônia. Helena entregou Myrna aos cuidados de Diógenes. Eu e Felipe fomos para o meu apartamento. Ao chegarmos, Felipe sentou-se na poltrona e eu deitei-me na cama. Senti, pelo seu olhar, que estava curioso para saber das experiências pelas quais eu havia passado. Mas eu estava mais ansioso, e antes que ele me perguntasse qualquer coisa, eu desabafei. Felipe, meu amigo, graças a Deus hoje eu me senti útil. Fiquei feliz ao ver que você foi bem sucedido nessa tarefa tão difícil. É como se eu voltasse de um sonho bizarro. Jamais imaginei que pudesse existir um lugar como aquele. Foi uma experiência incrível. Se eu não tivesse passado pelo sofrimento que passei no Vale dos Drogados, talvez tivesse sucumbido às tentações daquele lugar. Exílio. O sofrimento é a forja que tempera as nossas forças. Por falar nisso, o caldo está sobre a mesa. Não se esqueça de tomá-lo, você ainda precisa dele. Felipe saiu, tomei o caldo, deitei-me e adormeci. Você está na página Tentando Ser Espírita, ouvindo ao livro Um Roqueiro no Além. Livro psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Aqui na nossa página temos diversos audiolivros. Inclusive, temos o livro Há 10 Mil Anos, que é a sequência do livro Um Roqueiro no Além. A missão. Acordei pela manhã, abri a janela e respirei fundo. O ar parecia alimentar o meu corpo. Será que eu estava conseguindo subtrair a energia do éter? Estava questionando essa possibilidade quando Felipe entrou. Bom dia. Sorrindo, cumprimentou-me. Algum lugar como esse, onde estou rodeado de amigos como você, todos os dias são bons. Como está Myrna? Depois que chegou, eu não tornei a vê-la. Está sob os cuidados de Diógenes. Deve estar muito bem. Com certeza. Felipe, diga-me uma coisa. Quem é Myrna? Zília, os espíritos comprometidos com os acontecimentos da velha Lemúria são muitos. A maioria está dispersa, cada qual buscando os caminhos da própria evolução. Você, Myrna, Helena, Diógenes, eu e outros ainda encarnados, quase sempre nos mantivemos juntos. Somos um grupo de apoio mútuo. Por isso você foi me socorrer no Vale dos Drogados? Sim, na verdade eu não atuo naquela área. Minhas principais atribuições estão vinculadas aos colaboradores encarnados. Há quanto tempo Myrna estava presa a Mohara? Há várias encarnações, ela vem sucumbindo às tentações da luxúria. Tornou-se um espírito bom, mas é facilmente dominada por mentes doentias. Sua fraqueza manteve escrava de Mohara por muitos anos. Talvez agora, amadurecida pelo sofrimento imposto pela própria fraqueza, tenha adquirido a força necessária para enfrentar novas experiências com maior segurança. Helena deverá transferi-la para a estância de amor, onde se relacionará com espíritos que contribuirão para o seu progresso. Quando eu a vi, senti um amor fraternal por ela, algo muito forte. Qual a minha ligação com ela, Felipe? As marcas de uma encarnação cuja convivência foi intensa entre dois espíritos permanecem e com a reaproximação dos dois, mesmo em futuro distante, essas marcas assomam do subconsciente com um sentimento nato de amor ou de adversidade. Esse sentimento que experimentei ao vê-la
significa que já estivemos juntos algum dia? Sim, várias vezes estiveram juntos. Então amor e ódio à primeira vista não existem? Quase sempre são reencontros, cujas afinidades ou adversidades foram construídas anteriormente. Sabe, Felipe, fico impressionado com o Vale dos Prazeres. Existem outras cidades iguais àquela? Existem muitas, iguais ou parecidas em quase todos os pontos da Terra. Essas cidades são construídas nos vales que existem na subcrosta. São considerados zonas inferiores do planeta. São localizados próximas às coletividades, onde estão vinculados os espíritos que as edificaram. Cada qual tem as características dos costumes e da cultura. Eu comentei com Denis que eu havia visto lá espíritos que conheci na Terra e que provavelmente devem estar ainda encarnados. Quando desencarnarem, irão fatalmente para aquele lugar. Se não efetivarem uma renovação dos seus sentimentos e abdicarem das paixões que os projetos a esse plano inferior, com certeza estarão lá após desencarnarem. Quando estávamos lá, em determinado momento, senti-me envolvido naquele clima de luxúria. Quase cedi aos impulsos que experimentei naquele instante. Por quê? Você, quando encarnado, foi influenciado durante algum tempo pelos agentes de Mohara. Augusto era um deles. Mas com o apoio de Helena e mais tarde com o benefício da enfermidade, acabou se libertando dos laços que o prendiam àquela organização infeliz. Agora eu entendo porque a mulher de Mohara chamou-me de renegado. Para eles, realmente você é um renegado. Estávamos conversando quando Helena chegou. Então, o que achou da sua experiência no Vale dos Prazeres? Foi para mim algo inusitado, por pouco não sucumbi. Eu tinha certeza de que iria conseguir. Agora eu posso contar com você para realizar um trabalho na crosta. Quando deverei realizá-lo? Vou levar Mirna para a estância de amor. Você irá nos acompanhar. Lá eu apresentarei um companheiro que vai ajudá-la a realizar esse trabalho. E quando viremos? Agora mesmo. Mirna nos espera. Despedi-me de Felipe e saímos. Caminhamos até um ambulatório onde Mirna nos aguardava. Ela estava linda. Seus cabelos brilhavam refletindo os raios de sol que invadiam a sala através da janela. Diógenes fez algumas advertências. Logo depois, Helena segurou em nossas mãos e, envolvendo-nos com sua luz, partimos. Em poucos instantes, estavam na estância de amor. O lugar possui uma beleza peculiar. Todas as edificações eram rodeadas de maravilhosos jardins. Quase todos os espíritos que passavam por nós tinham aparência jovem. Mirna estava encantada com o que via. Emocionada, perguntou a Helena: Estamos no paraíso? Aqui é um lugar aprazível. O bem vibra no éter. Para nós, espíritos em redenção, é realmente um verdadeiro paraíso. Seja relativo ao grau de compreensão de cada um, para muitos, ainda o paraíso está no Vale dos Prazeres. Enquanto conversávamos, chegamos frente a um prédio, o qual, segundo Helena, nos informou era o prédio da coordenadoria da estância. Entramos. Fomos recebidos por um espírito chamado Venâncio, que sorrindo nos cumprimentou, demonstrando conhecer Helena. Minha querida Helena, que ventos benéficos a trouxeram até nós. Essa é Mirna. Trago-a para ficar sob os cuidados dessa estância, onde com certeza encontrará os recursos de que precisa nesse momento importante da vida. E esse exílio. Em breve deverá efetuar um trabalho e precisa de apoio de alguém com experiência para poder desempenhá-lo. Qual o trabalho que terá que realizar? Zílio terá que se preparar para escrever para os encarnados. Deverá relatar as suas experiências aqui no mundo espiritual. Quando Helena falou que eu iria escrever, não consegui esconder minha emoção. Pode deixá-los aqui, que nós nos acomodaremos e providenciaremos tudo o que eles precisam. Temos em nossa estância o Eduardo, que poderá ajudá-lo bastante. Sorrindo, ela aproximou-se de mim e falou: Zílio, sei o quanto está feliz, mas devo adverti-lo a importância dessa missão. Escrever aos encarnados sobre as experiências que viveu após desencarnar tem por principal objetivo advertir os jovens e os pais encarnados. Não deverá citar nomes de parentes ou de amigos.
Limite-se apenas a descrever com detalhes as consequências causadas pelo uso de drogas e pelo suicídio involuntário. Helena agradeceu a Venâncio e despediu-se. Eu, aflito, perguntei: depois de realizado meu trabalho, retornarei para junto de você e de Felipe? Sem dúvida, ainda temos muito que fazer juntos. Senti-me aliviado. A ideia de separar-me deles causara-me uma certa tristeza. Não demorou muito. Entrou na sala em que estávamos um espírito de aparência jovem. Venâncio levantou-se e nos apresentou. Esse é o Eduardo. Faz parte de uma das equipes que atuam entre nós. Cumprimentamo-nos e Venâncio continuou. Miriam está aqui para receber os benefícios da nossa estância. Deverá encaminhá-la para os cuidados de Afrânio. Zílio precisa realizar um trabalho de comunicação com os encarnados, e você deverá orientá-lo. Eduardo agradeceu a Venâncio pela incumbência, passou seus braços sobre os nossos ombros e saímos. Na rua começamos a conversar. Você me lembra um cantor famoso da época que eu ainda estava encarnado, afirmou Eduardo. O rei da insensatez, sou o próprio. Na colônia onde estou domiciliado, todos me conhecem como Zílio. É o nome que eu tinha antes de reencarnar. Mirna parou, olhou bem para mim e falou demonstrando surpresa. Então é você? Eu sabia que eu o conhecia. Quando eu vi no Vale dos Prazeres, tentei lembrar-me, mas não consegui. Na Terra, sentia-me feliz ao ser reconhecido. Aqui eu experimento certo constrangimento e vergonha. Eduardo nos conduziu até um prédio não muito longe da coordenadoria. Entramos. As dependências internas lembravam-me as de um hotel. Uma sala grande, com poltronas, onde mais de uma dezena de espíritos sentados conversavam descontraidamente. Um deles levantou-se e se aproximou de nós. Eduardo adiantou-se e nos apresentou. Afrânio, esse é Zílio e essa é Mirna. Eduardo continuou. Venâncio recomendou que deixasse Mirna sob seus cuidados. Eu terei que me ausentar das tarefas por algum tempo. Devo acompanhar Zílio em um trabalho junto aos encarnados. Despedimos-nos de Mirna, de Afrânio e saímos. Na rua perguntei a Eduardo: por que Mirna foi transferida para cá? Afrânio desenvolve um trabalho de ajuda aos espíritos fracos e dependentes, facilmente influenciáveis. São aqueles que, em determinado momento da própria existência, acabam anulando a própria vontade, acomodando-se a uma dependência doentia. Provavelmente, Mirna se enquadra em tal situação. Realmente, quando a encontramos, estava subjugada por mentes doentias. A vontade é a alavanca do progresso em qualquer plano da nossa existência. Sem ela, nos tornamos joguetes das circunstâncias. Quando desceremos a crosta? Hoje à noite faremos os primeiros ensaios. O trabalho de comunicação com os encarnados requer muita paciência e dedicação. Vamos realizar primeiro um trabalho de aproximação. Quando o médium para quem você deverá passar as informações registrar a nossa presença, é que vai se iniciar um processo de comunicação. Poderá se arrastar por muito tempo. Naquela mesma noite, eu e Eduardo descemos para a crosta. Quando chegamos ao grupo de encarnados onde eu deveria fazer contato com o médium, fiquei surpreso. Conheci aquelas pessoas. Foi ali que Felipe socorreu-me com o auxílio dos encarnados. Ele estava presente e, quando nos viu, se aproximou. Que bom, vejo que já está iniciando o seu trabalho. Eu estava apreensivo e nervoso, então perguntei a Felipe: será que vou conseguir? Vai sim, o médium registrou sua presença, por ocasião do seu tratamento. Com certeza isso vai facilitar o seu trabalho. Além do mais, Eduardo estará ao seu lado e saberá orientá-lo. Fiquei mais tranquilo. Esperamos terminar a reunião e acompanhamos o médium até sua casa. Ali, Eduardo orientou-me. Zílio, a partir de agora você deverá acompanhar nosso irmão no seu dia a dia. Quando registrar a sua presença, procure transmitir-lhe, através do pensamento, o desejo de escrever. Com certeza ele vai captar a sua vontade. Então, será a hora de você começar a transmitir os seus depoimentos. A partir daquela noite, iniciei meu trabalho. Não foi uma tarefa fácil.
Mas consegui chegar ao final, graças à valorosa ajuda do Eduardo. Espero que ao relatar as minhas experiências após a morte física, elas venham ajudar a muitos que, como eu, optaram pelos caminhos equivocados das drogas e do suicídio. Agora sinto-me feliz. Estou vivendo novamente. Nas ilusões da vida, encontrei a morte. Na realidade da morte, descobri a vida. Zílio. Então chegamos ao final de mais um audiobook para a página Tentando Ser Espírita. Um Roqueiro no Além, ele é um livro que eu acho incrível, maravilhoso por sinal, porque ele retrata muito sobre o suicídio inconsciente, sobre o uso das drogas, sobre o abuso do sexo desregrado, sobre o abuso do alcoolismo, né? E o que eu acho uma nota importante é comentar sobre o suicídio inconsciente. A maioria das pessoas, elas conhecem somente o suicídio consciente, que o que seria é a pessoa atentar contra a própria vida, né? A pessoa tirar a própria vida dela. O suicídio inconsciente, ele é aquela coisa de várias agressões ao longo dos anos no próprio corpo. Ah, mas o que seria isso? Bebidas, drogas. O que as bebidas causam no nosso corpo? A bebida alcoólica. Elas fazem mal para o fígado, causam cirrose hepática. E quando um sistema está afetado, acaba afetando outros sistemas também. Então o nosso corpo, ele sai da homeostase, que é o equilíbrio dele, para uma fase já de doença. Tanto que o Zílio, ele ficou com manchas no fígado e no pâncreas por conta de bebida, por conta de drogas que ele utilizava. As drogas mesmo, elas fazem mal ao sistema nervoso central. Principalmente as injetáveis, são as piores, porque elas agem muito mais rápido, porque direto na corrente sanguínea, as pessoas querem injetar cada vez mais para sentir cada vez mais aquele tipo de sensação. Esse livro é incrível porque o Zílio, ele conta exatamente como é que é a experiência de ter desencarnado por esse suicídio inconsciente, que foi o uso das drogas. Ali ele contando da parte dos pés dele, por exemplo. Ele injetava muitas drogas ali, então os pés deles eram muito doloridos, muito inchados, com as vezes expostas. Então tudo o que ele sentia na vida terrena, ele acabou sentindo muito pior ainda desencarnado. Porque aí é que acaba tendo aquele baque da consciência, né? Que ele mesmo falava, eu tentei lutar contra o sistema, mas eu também não fiz nada para ajudar esse sistema, eu só piorei, né? Eu me joguei nas drogas. E é o que muita gente, infelizmente, hoje ainda faz. Então, é importante ter esses livros com esses temas, também do sexo desregrado, que nem no Vale dos Prazeres, que eles contam como é que é. Então, a gente, tanto encarnado como desencarnado, a gente tem que ter nosso senso, tem que ter a nossa consciência tranquila. A gente tem que conseguir ver, não, isso está fazendo mal para mim, eu vou parar, eu vou tentar parar. E outra coisa importante também que ele fala, que eu acho muito, muito válido, é que o Zílio, ele tinha como principal objetivo começar a escrever para jovens encarnados, para mostrar como é que essa experiência com as drogas, né, que não é uma experiência boa, tanto para pais também de jovens encarnados, né, porque os pais também passam por muito trabalho para tentar ajudar e às vezes não conseguem, se desesperam. Então é válido, né? Meus pais, por exemplo, sempre conversaram comigo desde que eu era criança e eu acabei entendendo. Eu também via por exemplos, e porque hoje em dia na televisão, na internet, a gente acaba vendo muito exemplo. Então é importante também a gente ter essas conversas com jovens, mostrar a realidade. Eu acho que esse livro aqui é ótimo para quem é adolescente, quem está entrando na adolescência, né? Para ler, para ver, refletir sobre algumas opiniões, porque nessa fase da adolescência, todo mundo já passou pela adolescência, então a gente sabe como é conturbado, né? Digamos assim, com todo aquele hormônio agindo, então a gente acha que tudo é o fim do mundo. Então é nesse ponto também que a gente acaba criando nossas opiniões, né? A gente sempre foi formador de opinião, mas é uma fase que a gente opina ainda mais. Então eu acho que é muito válido jovens, pré-adolescentes, lerem esse livro para já terem uma ideia
Principalmente se já são, né? Se já são espíritas, melhor ainda. E quem não é, pelo menos já tem uma ideia, né? Não vou fazer isso porque eu li em tal livro que pode acontecer isso e isso. Então essa é a minha nota de leitora. Eu espero que gostem do livro, né? Eu sempre fui uma pessoa envergonhada. Eu sou envergonhada para ler, mas o Ismael, meu marido, sempre me apoiou muito também para começar a ler, porque ele sabe que eu adoro ler, tô sempre lendo. E eu gosto também de ler em voz alta, então eu espero que vocês gostem. Eu tento fazer com todo carinho. E é isso. Muito obrigada por mais um ouvinte. Aqui na nossa página temos diversos audiolivros. Inclusive, temos o livro Há 10 Mil Anos, que é a sequência do livro Um Roqueiro no Além.